Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, grande mesmo. Agradecer a confiança do pastor, da liderança da igreja, né, e o carinho por ter me convidado. Eu estava tentando lembrar, e fazia muito tempo que eu não vinha aqui num culto oficial da igreja, né? Fazia muito tempo que eu não estava aqui num sábado de manhã. E é um privilégio estar aqui. E eu olho daqui, eu pude cumprimentar pessoas que casei aqui, congregam aqui, pessoas que estiveram no meu casamento, ovelha tem minha aqui, tem pessoas que já foram minhas ovelhas e estão hoje aqui, né? Quer dizer, ovelhas de Cristo, mas eu cuidando das ovelhas dele. Tenho aqui amigos meus, parentes, tenho pessoas que são amigos dos meus pais aqui. Então é um lugar onde eu me sinto muito bem, é um lugar onde eu tenho um prazer grande de estar. E eu queria dizer para vocês que quando eu venho assim e encontro tudo isso, eu tenho mais desejo que Jesus volte logo, porque daí a gente precisa, não vai ser mais Barreirinha, Vila Camargo ou outros lugares, vai ser só céu. E aí a gente vai poder estar tudo junto, vai poder estar tudo celebrando o Senhor. E quando eu venho aqui, eu realmente desejo, ora vem Senhor Jesus, para que a gente possa estar junto. Eu agradeço o privilégio de poder trazer a palavra do Senhor. A igreja aqui trabalha com um sistema de mensagens, e a gente recebeu então uma indicação, porque teremos depois os PGs, e procuraremos trabalhar então dentro do tema proposto, que é Jesus, a ressurreição e a vida. E o texto sugerido é um texto bem conhecido, que tem um relato ali no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1, são 44 versículos, é um texto longo, mas a gente vai tentar extrair alguns versículos especiais, alguns pensamentos especiais, para que a gente possa refletir e alimentar a nossa alma nesse sentido. Quando a gente fala do Evangelho de João, a gente precisa entender um pouco do propósito que João tem ao escrever este Evangelho. João, ele vivia já, esse momento da escrita do Evangelho já é um tempo já considerado distante do momento em que Jesus viveu na terra, talvez ali 50, 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos aqui então uma geração que não viu fisicamente Jesus, e João, ele aqui provavelmente quando foi escrito esse evangelho, muitos dos apóstolos já tinham morrido, e João está ali mais no final da sua carreira, e aí começa a encontrar um grupo de pessoas que não conseguem entender esse Jesus corretamente. E aí o Evangelho de João e as cartas, e principalmente a primeira carta de João, se você inclusive comparar o primeiro versículo das duas cartas, você vai ver que eles são muito parecidos, porque João vai falar para um grupo de gnósticos, eram pessoas que não conseguiam entender a humanidade e divindade de Jesus, como a gente estudou há 2 sábados atrás na nossa escola bíblica. João vai falar para esse público, e um público agora, como eu volto a dizer, um público um pouco diferente, porque muitos daqueles que estavam ali não tinham visto fisicamente Jesus. E aí até no Evangelho de João, uma mensagem muito gostosa que eu gosto de lembrar, é que João começa a dizer assim, eu estou falando de quem eu encostei no ombro e ele encostou no meu. Eu estou falando do que eu sei, do que eu vi, do que eu vivi, do que eu experimentei, e não do que apenas me falaram, mas eu estou falando do que os meus olhos viram. E aqui tem um aprendizado muito grande para a gente, porque João aqui, nesse texto, e nesse evangelho, mas nesse texto, ele vai mostrar para nós bastante dessa humanidade e divindade de Jesus.
E ele vai trazer para a gente aqui o contraste dessas duas personalidades, vamos dizer assim, vivendo ao mesmo tempo em Jesus. E ele vai fazer isso através de algumas declarações. Entendo que vocês talvez tenham tido já algumas, como eu sou o bom pastor, e hoje ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai apresentar essa ideia dele ser a ressurreição e a vida, para que as pessoas que não viram Jesus fisicamente pudessem entender a grandeza disso e pudessem acreditar na sua divindade. E aí, o texto, ele começa assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Eu quero parar aqui já e fazer um detalhezinho. Eu gosto de ir caminhando assim, fazendo algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu falo aqui: essas pessoas conheciam Jesus, mas me chama a atenção o recado. O recado que temos aqui é: Senhor, seu amigo. É muito interessante que muitas vezes a gente quer ter a amizade de Jesus, mas a gente quer ser amigo de Jesus. É muito gostoso. Eu costumo brincar assim, que a amizade, ela é algo de convívio, e o convívio faz com que a gente tenha mais assunto, e quanto mais a gente convive, mais a gente quer conviver junto. E é interessante que esta família aqui era uma família que Jesus gostava de estar com eles. Algumas pessoas gostavam de estar com Jesus, e Jesus recebeu a todos. Mas esse texto começa dizendo que Jesus gostava de estar com eles. Jesus gostava de estar com essa família. E eu quero dizer assim, que a nossa casa, a nossa vida, ela precisa ser uma casa, uma vida que Jesus goste de estar conosco. Que Jesus possa dizer para nós: você é meu amigo. Não apenas nós possamos dizer para Jesus: Jesus, o Senhor é meu amigo. Mas que Jesus possa dizer para você assim: você sabe que eu gosto de estar lá na tua casa, junto com você. Eu gosto de estar falando com você, ouvindo você falar comigo. Eu tenho prazer disso. O texto fala que elas enviaram esse recado dizendo, e eles usam esse termo: o seu amigo. O amigo que Jesus tinha estava passando por dificuldades. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para o Filho de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Aqui tem um detalhe que é importante a gente também entender. Lázaro é amigo de Jesus, mas Lázaro fica doente. Sim, os amigos de Jesus também passam por dificuldades. Não é porque eu sou amigo de Jesus que eu não vou ter nenhum problema, porque se isso fosse verdade, todo mundo ia querer ser amigo de Jesus para não ter problema. E não é isso que é amizade. A amizade, ele vai além do fato de termos dificuldades. Jesus, ele deixa muito claro aqui para nós, quando esse texto está escrito, ele está dizendo assim: olha, os amigos de Jesus também passam por dificuldade. As pessoas que Jesus ama, você que Jesus ama, passa por dificuldade. Não pense assim: ah, Jesus se esqueceu de mim, olha, o meu problema está tão grande, parece que o meu amigo não se importa. Isso não é verdade. Os amigos de Jesus passam por dificuldade, mas tem uma partezinha do texto aqui que é muito legal, que vai dizer assim: olha, mas essa dificuldade é para que a glória de Deus seja manifesta. Você precisa lembrar que a tua vida é para que a glória de Deus seja manifesta.
Quando você está passando por dificuldade e permanece fiel, você está servindo de exemplo para todos os outros que estão olhando para você e estão dizendo assim: olha, ele não serve a Jesus porque Jesus dá tudo para ele. Ele serve a Jesus porque Jesus é amigo dele, porque Jesus é Senhor dele, independente das circunstâncias, ele serve a Jesus. É essa a ideia que você precisa ter em meio às dificuldades. O texto continua: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não é uma suposição, isso está registrado, mas mesmo assim eles passam por dificuldade. E aí, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, ele ainda demora mais um pouco para ir. Mas espera aí, era amigo de Jesus. Ele recebe a notícia de que está com problema e que a coisa é séria. Mas parece que Jesus não se importa. Não, não é verdade. Jesus, ele fica ali mais um tempo, porque Jesus tinha um propósito especial para aquela situação, e era importante que Jesus ficasse mais um tempo. Às vezes a gente quer as bênçãos do Senhor na nossa hora, no nosso momento, do nosso jeito, e aí a gente inverte o lugar. E se a gente tem Jesus como amigo, a gente precisa lembrar que, além de amigo, ele é Senhor. E é ele que senta no trono. E quem adora e quem manda é ele, e nós obedecemos. Quando eu falo com Jesus e eu apresento as minhas necessidades para Jesus, eu preciso entender que eu não posso ficar determinando nada para Jesus, que eu não posso ficar dando ordem para Jesus, que a ordem vem de Jesus, no tempo dele e do jeito dele. E a gente precisa entender isso muito sério. A gente precisa continuar buscando, a gente precisa continuar dependendo, mas a gente precisa continuar confiando que ele é Senhor do tempo e que ele tem o controle. Não pare de orar porque você assim: olha, mas já faz um tempo que eu estou orando e Jesus não respondeu. Calma, Jesus é Senhor do tempo. O Jesus que você acredita, que você entregou a tua vida, que você declara, ele é Senhor do tempo. E às vezes você pode imaginar que o teu tempo é melhor, mas Jesus não acha nada, Jesus sabe tudo. Quem acha somos nós, porque nós não temos informação. Agora Jesus tem toda a informação, e ele sabia que era importante esperar mais um pouco, e por isso ele não foi. Agora, por causa disso ele não amou? Não, ele amou e amou muito. Mas era importante esperar o tempo de Jesus. Vou pular alguns versículos e vamos ali para o versículo 11, que vai dizer assim: e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Jesus fala que está indo para lá. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Os discípulos pensaram que ele ainda estava dormindo o sono da noite, né? O sono do descanso, o sono daquele que está repousando depois de um dia de trabalho. E aí, pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Quando eu leio esse texto aqui, mas Jesus disse que não era para a morte, será que Jesus se enganou? Jesus falou assim: não, essa doença não é para a morte, mas é para que seja glorificado o nome de Deus. Mas Lázaro morre. Será que Jesus se enganou no que ele disse? Não, Jesus tinha muito claro o que ele ia fazer, e esse momento de morte de Lázaro era importante para essa declaração de vida que Jesus é, do poder que ele tem, de quem ele é, da pessoa que ele é. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas Jesus não se enganou, e ele deixa muito claro aqui, ele não recebeu uma nova notícia, porque se ele tivesse recebido uma nova notícia de pessoas, os discípulos também saberiam.
Então presta atenção, que agora ele tem uma informação que vai além daquela de conversa. Ele falou assim: olha, Lázaro dormiu no Senhor, Lázaro morreu. E essa informação não foi trazida por homens. Isso mostra que esse Jesus conhecia e tinha revelação além daquilo que é natural. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Espera aí, Jesus. Esse negócio está ficando meio esquisito. Você está dizendo que Lázaro morreu e você se alegra de não estar lá? Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Presta atenção. Jesus, ele faz as coisas e ele usa essa situação como uma oportunidade para que os outros vejam quem ele é. Para que os outros descubram quem é Jesus. Esse verso ele é muito forte, porque Jesus declara a alegria dele por não ter estado lá, porque se ele estivesse lá, talvez ele não deixasse acontecer mesmo, mas isso não teria tido o resultado que precisava ter. O que Jesus precisava provar através dessa história aqui não permitia que Jesus intervisse naquele momento. Algumas vezes a gente fala assim: mas por que Jesus não veio antes? Porque antes não era o bom de Jesus, não era o ótimo de Jesus. Porque o plano de Jesus é maior do que os nossos planos. E a gente precisa compreender isso e acreditar no Deus que a gente serve. E confiar no poder desse Deus. Então Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Ele já tinha morrido naquela época, e até hoje, se você for olhar, muito dos muçulmanos ali, eles acabam fazendo o enterro antes do pôr do sol mesmo, do dia. Eles têm muito esse cuidado. O velório lá é muito curto. Se você for para os Estados Unidos e Europa, às vezes demora mais de um mês para acontecer um velório. Lá é muito rápido, os enterros são muito rápidos. É interessante entender essa situação. Fazia 4 dias que Lázaro já estava no túmulo. 4 dias de Lázaro no túmulo tira a ideia de Lázaro não tivesse realmente morrido. Contar para vocês, só por curiosidade, né? No dia em que meu avô estava sendo velado, tinha um outro velório dentro do mesmo cemitério, né? Na mesma capela. E do lado, uma pessoa que estava lá, ele acabou levantando no caixão. E o povo saiu tudo correndo. Tudo com medo. E aí a nossa família que foi dar algum tipo de assistência, ele foi levado de novo para o médico, foi alguma coisa que a ciência tem explicação para isso, mas logo depois morreu de novo e foi velado. A gente inclusive viu ele lá outra vez. Por que eu estou dizendo isso aqui para trazer? Porque às vezes a gente pensa que isso é coisa lá do passado e é isso coisa que a gente viveu aqui recentemente, né? Uma pessoa, eles acreditavam que uma pessoa, ele poderia ter uma situação como essa, com 24 horas depois de morto ainda poderia acontecer isso. Com 48 horas ainda tinha uma milésima chance, mas depois disso não tinha mais. Por isso Jesus ficou 3 dias no seio da terra, para provar que ele realmente morreu, e por isso que Lázaro ficou 4 dias, porque Jesus precisava provar que ele tinha poder sobre a vida. Né? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, Jesus precisava que esse tempo passasse para que nenhuma pessoa duvidasse de que realmente Lázaro tivesse morrido. E aí, então, passou-se os 4 dias, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, estou no verso 19, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa.
Deixa eu parar aqui um pouquinho. A gente fala muito de Marta e Maria numa outra história, né? E a gente fala muito bem de Maria e muito mal de Marta naquela outra história, né? E isso é para outra mensagem, é para um outro texto. Mas aqui é bem interessante só a gente notar. Quem sai correndo para encontrar Jesus é Marta, Maria fica em casa. Primeiro é para a gente não colocar estereótipos em pessoas. E o segundo é para a gente dizer que as pessoas reagem de modo diferente também ao luto. E a gente precisa respeitar isso. Tem pessoas que vão ter um tipo de reação e tem pessoas que vão ter outro tipo de reação. Marta foi correndo para Jesus, Maria fica ali. Maria disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É por isso que Jesus não foi. Até Marta sabia disso, a amiga sabia disso. É por isso que Jesus não podia ir, porque era preciso que Lázaro morresse. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Ela conhecia o poder do amigo dela. Ela sabia quem era. Ela falou assim: se o senhor pedir alguma coisa, eu sei que isso vai acontecer. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. E essa palavra, ela é muito interessante. Mas aí vem aqui, ó. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Aqui eu vou fazer uma pausazinha para outra mensagem também, tá? Só um ganchinho. Prestem atenção que quem é amigo de Jesus, Jesus fala para ele, para essas pessoas, a verdade. Marta sabia muito bem qual era a doutrina da ressurreição. A pessoa morre, espera na sepultura, depois, quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar. A mortalidade da alma está muito bem pregado aqui. Marta tinha conhecimento disso. Assim como também as pessoas que Jesus estava próximo entenderam sobre a abstinência de alimentos, e por isso Pedro vai dizer assim: olha, eu nunca comi coisa comum ou imunda, porque Jesus nunca falou para ele que era diferente daquilo, entende? É muito claro, as mulheres quando Jesus morre vão guardar o sábado conforme o mandamento, porque Jesus sempre deixou muito claro. Então só para a gente entender que Jesus, ele falava para quem estava próximo dele as verdades, as pessoas revelam isso, e Marta revela: ó, eu sei que isso vai acontecer. Ela estava muito bem doutrinada. Ela passou os 31 pontos de doutrina da nossa igreja, quem vai fazer batismo também passa. Ela conhecia, Jesus ensinou ela. E é importante a gente entender isso, porque se você é amigo de Jesus, você precisa conhecer o que Jesus ensina. Porque quando você conhece o que Jesus ensina, fica mais fácil suportar esses momentos de dificuldade. Ela tinha uma esperança em paz, uma esperança tranquila. Ela estava sentindo saudade do irmão, ela tinha desejo que o irmão não tivesse morrido, mas ela tinha certeza que Jesus ia ressuscitar Lázaro no último dia. Essa semana eu fiz mais um enterro de uma irmã querida, a Nina, que muitos aqui conhecem, né? E como é gostoso ter certeza que Jesus vai ressuscitar ela no último dia. A saudade fica, mas a certeza da ressurreição é maior do que a saudade. A alegria de saber que Jesus tem poder sobre a morte é extraordinária. E aí vem o verso-chave dessa mensagem. A resposta de Jesus, agora ela é muito clara. Então disse Jesus: eu sou. Presta atenção que João está refletindo a palavra de Jesus para mostrar para os gnósticos, aqueles que não conheciam. Está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Toda a ressurreição que vai acontecer em todos os tempos, tanto para os justos como para os injustos, foi conquistada por Jesus na cruz. Toda a ressurreição. É Jesus que é a ressurreição, é Jesus que é a vida. Por causa de Jesus, todos vão ressuscitar. Felizes os que vão participar da primeira ressurreição. Mas os outros vão ressuscitar também por causa de Jesus, mas infelizmente para depois morrerem eternamente. Por isso que a palavra de Jesus aqui, quando ele diz o eu sou, não é apenas eu sou a ressurreição. Ele diz eu sou a ressurreição e a
vida. Se você aceita Jesus, você vai ressuscitar e você vai ter vida. Essa é a ideia de Jesus, esse é o princípio de Jesus, essa é a palavra de Jesus para mim e para você nessa manhã. Jesus Cristo tem poder sobre a morte, Ele é, e só Ele é, a ressurreição e a vida. Para frente no seu ministério, depois Ele vai conquistar isso de modo definitivo, quando Ele é crucificado, enterrado, fica 3 noites e 3 dias no seio da terra, e quando Ele ressuscita, já ressuscita num corpo glorioso, semelhante àquele que nós vamos ter, quando ressuscitarmos ou sermos transformados pela ocasião da vinda de Jesus. Jesus, Ele declara aqui que Ele é a ressurreição e a vida, e Ele vai mostrar, não apenas dizer que Ele é a ressurreição e a vida, mas Ele vai demonstrar que Ele é a ressurreição e a vida, fazendo esse grande milagre, fazendo essa grande obra. E aí, depois que Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Sim, infelizmente todos teremos que passar pela morte, a não ser aqueles que vão ser transformados pela volta de Cristo, mas ressuscitaremos para viver eternamente com Cristo e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Verso 26, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Mas Jesus não tinha se enganado, o Lázaro não tinha morrido. Aí aqui a gente percebe, jamais morrerá eternamente. Ele passará sim pelo vale da morte, mas ele não ficará lá. A morte não vai poder vencer o poder de Cristo. O poder de Cristo é superior ao poder da morte. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Essa declaração de Marta, ela é fundamental, porque a questão da ressurreição e a vida, ela está muito ligado naquilo que você acredita e vive. Se Jesus faz essa grande declaração de dizer que Ele é a ressurreição e a vida, Marta faz a grande declaração de dizer que eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Você só pode ter direito de viver aqui e de experimentar essa fé se você fizer essa declaração. Na igreja muitas vezes a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a mão. E muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. E essa aqui é uma declaração exatamente disso. É a gente dizer assim, olha, eu acredito nesse Jesus. Eu acredito que esse Jesus que é pregado nessa igreja, que é falado aqui, que foi testemunhado para mim, eu acredito nele. E eu sei que Ele tem poder, que Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Olha a humanidade de Jesus aí. Ele é o Deus que se fez carne, mas Ele é o enviado, Ele é o Cristo, Ele é aquele que estava prometido lá no Velho Testamento todinho que viria, para poder nos dá o perdão dos pecados e a vida. E eu queria te convidar nessa manhã, se você ainda não fez essa declaração de que Jesus é o Cristo, Ele é o enviado para a tua vida, que você faça hoje. Se você ainda não entende completamente que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que você procure ajuda. Tem muitas pessoas aqui que podem te ajudar, mas não saia daqui com dúvida sobre este Jesus, porque Ele não é qualquer Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é ungido, Ele é o Cristo, assim como declarou essa mulher. Jesus se levanta, Maria vai encontrar Jesus, eles vão aonde está o túmulo. E aí no verso 32 diz assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é Maria falando. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também,
sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E aí um dos menores versos da Bíblia, verso 35, Jesus chorou. Esse trecho aqui, ele mostra duas coisas importantes para a gente aqui. Primeiro, aqui vai mostrar essa humanidade de Jesus. Jesus chorou. Jesus recebe ali Maria, Jesus sente compaixão por Maria, pela dor que está Maria. Jesus vai até o túmulo e Jesus chora. São poucas as vezes que a Bíblia deixa relatado o choro de Jesus. E uma delas é nesse momento. E muitas vezes eu uso isso em velório para lembrar que quando a gente está deixando ali, participando do enterro, levando, ao cemitério uma pessoa que a gente ama tanto, o choro é justo, pois Jesus chorou quando ele estava no lugar onde o amigo dele tinha morrido. Nunca diga para uma pessoa que está de luto: não chore. Você pode dizer: não se desespere, nós temos esperança. Isso não é o ponto final, isso é uma vírgula. Mas não sejamos insensíveis de achar que a pessoa não tem direito de chorar, porque Jesus, na sua humanidade, quando ele estava ali junto de uma pessoa querida que estava enterrada, Jesus chorou. Se esse Jesus que a gente está falando aqui, ele tem poder e ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, a gente precisa lembrar que Jesus venceu todo o pecado, todas as coisas como ser humano. E como ser humano, Jesus chorou. Não tiremos e não sejamos insensíveis, porque Jesus, ele era muito sensível, sim, à dor e à situação que estava acontecendo naquele momento. Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, porque ele já tinha falado isso já lá atrás, que a glória de Deus ia ser manifesta. Mas quando ele vê aquele momento, Jesus chora. E eu queria te dizer que o choro, ele é por um momento curto, para aqueles que têm a vida e a declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso é que nós não temos o desespero. As pessoas que estavam perto disseram: venham, veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou o cego, não podia ter impedido que Lázaro morresse? Sempre vai ter gente para jogar pedra. Sempre vai ter gente. Se Jesus foi, não só crucificado, mas aqui, Jesus foi mal falado, né? Se as pessoas ali estavam vendo Jesus chorando e eles não foram sensíveis, e diziam assim: esse Jesus aí não é o tal, por que ele não veio aqui e não curou? Se Jesus passou por isso, não pense você que você vai estar livre disso. Mas você precisa lembrar que Jesus está com você. Jesus sentiu-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro está terrível. Aonde não tem vida, tem podridão. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aonde tem Jesus, tem vida. Aonde não tem Jesus, cheira mal. A gente precisa entender isto. Mas eu queria também, tema para outra mensagem, com certeza vocês já viram algumas coisas, mas só para a gente lembrar, qual é mais fácil, ressuscitar um defunto ou mover uma pedra? Para mim é muito mais fácil mover uma pedra. Por que Jesus não fala assim, pedra, tchau? Porque a pedra tchau os homens podiam fazer.
O ressuscitar defunto, só Deus, que é a ressurreição e a vida, podia fazer. Aquilo que cabe aos homens fazer, não espere que Deus faça. Não espere, Deus espera que você faça. Às vezes a gente quer o milagre de Jesus, quer a bênção de Jesus, mas a gente nem se dispõe a chegar na igreja no horário da escola bíblica para aprender a sua palavra. A gente nem se dispõe a vir cultuar num culto de domingo, como se isso fosse um peso. A nossa parte é tão pequenininha na parte de receber a bênção. A pedra é por tua conta, meu irmão. Lembra disso, o milagre é por conta de Jesus, mas a pedra é por tua conta. Aquilo que você pode fazer, não fica esperando Deus fazer, não. Ele tem poder para fazer? Claro que tem, mas Ele quer ver se você acredita e se você está disposto a mexer a pedra. Não era uma pedra leve, era uma pedra pesada. Ela era colocada lá para que os animais ferozes não viessem tentar mexer no defunto que estava lá dentro. Ela era colocada com o objetivo de guardar. Então precisou de força para fazer isso. Essa é a parte dos homens. A parte de Deus vem logo depois. E é a mais importante de todas. Aí ele diz, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra, obedeceram a Jesus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Presta atenção nessa frase. Jesus, ele faz uma oração para os outros ouvir. Porque ele precisava que os outros entendessem quem ele era. Você precisa ser uma pessoa que ao olharem para você, os outros entendam quem é Jesus. Sabe, a gente precisa ter uma vida. Sábado passado eu pregava sobre isso lá na igreja de Vila Camargo e dizia exatamente isso. Até levei 2 lâmpadas, né? Uma acesa e uma apagada. E eu falei assim, olha, qual que é a diferença da lâmpada acesa e da lâmpada apagada? E ele falou assim, aqui na lâmpada acesa a gente vê a lâmpada. Na lâmpada apagada a gente vê a lâmpada. Na lâmpada acesa a gente vê a luz. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e não vejam nós, que elas vejam a luz que é Cristo, que elas vejam a luz que é Jesus. As pessoas que estão com você no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, os teus vizinhos, eles precisam olhar para você e ver quem é Jesus. E Jesus faz isso, olha, para que vocês saibam, para que os outros saibam que eu estou em comunhão contigo, que eu sou um contigo, então eu estou orando. Que vocês possam viver uma vida que mostre quem é Jesus. E aí Jesus faz a declaração. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Meus irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo humanamente falando. Quem é que pode dizer para um defunto, Lázaro, vem para fora? Somente quem é a ressurreição e a vida. Somente esse. Jesus, eu gosto de lembrar, Jesus quando ele acalma o mar, que os discípulos estão todos apavorados, ele falou assim, mar, acalma-te. E aí os discípulos falaram assim, quem é esse que até a natureza obedece? É a natureza que ouviu essa voz para ser criada. Essa mesma voz disse, haja luz e houve luz, haja mar e houve mar, faça separação. Essa mesma natureza estava ouvindo isso o tempo todo. E quem é que é a ressurreição e a vida? Aquele que desde o momento era a vida, aquele que sopra no nariz de Adão a vida. É esse que tem poder para dizer, sai para fora.
É esse que tem poder para dizer assim: venha para fora, porque a morte não tem poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida é a vida, e eu sou a ressurreição e a vida. É Ele que tem poder para isso. E Ele chama então, e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Meus irmãos, presta muita atenção. Jesus é a ressurreição e a vida. A parte de Deus revelado aqui vai mudar a história da humanidade. Se Jesus não tivesse poder de ressuscitar os mortos, nós não precisávamos estar aqui. Porque se não tem ressurreição, é vã a nossa fé. Nós só estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscita. Ele mostra para aqueles gnósticos que não conheciam, que estavam falando besteira sobre Jesus, ele vai mostrar através deste milagre que ele é poderoso para fazer aquilo que a ciência não consegue explicar, mas que ele pode realizar. Depois do milagre, Jesus manda de novo, não só tirar a pedra, mas tirem as faixas. O trabalho do homem precisa continuar acontecendo. O trabalho de Deus, Deus vai fazer, mas o teu trabalho você vai fazer. Eu queria terminar esse momento de mensagem dizendo para você exatamente isso. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Amém? Se você crê que Ele é a ressurreição e a vida, viva já a vida que Ele te oferece. Saiba que mesmo os amigos de Jesus vão passar por dificuldade, mas mesmo em meio às dificuldades, o plano de Deus é maior. É para que a glória dEle seja demonstrada. É para que o poder dEle seja demonstrado. Mesmo aqueles que confiam no Senhor e que servem ao Senhor com fidelidade, vão passar por momentos difíceis, inclusive se chegar o seu tempo antes da volta de Cristo à morte. Durmam em paz, porque Jesus vai te ressuscitar. Durma em paz, confia no Senhor, acalma teu coração, mas enquanto você tem vida, viva esse Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida. Fale dele, demonstre Ele. Deixa que os outros possam também saber e fazer a mesma declaração que Marta fez, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus que está entre nós. Que essa verdade seja espalhada em todo o tempo, para que todos possam, recebendo essa mensagem, optar pela ressurreição e a vida que é Jesus. Que Deus os abençoe.